Que bom ver vocês aqui de novo. Eu sou Renata Cafardo, presidente da Geduca. Bom também ter o pessoal que está online, mais uma vez, que a gente está fazendo um congresso híbrido. E hoje a gente vai ter uma mesa, aqui no segundo dia, nossa primeira mesa, tem convidados internacionais. Então, a gente vai ter ali um esquema diferente. Nos perdoe se der algum probleminha técnico, porque uma delas está falando da Uganda, que está tendo uma tempestade lá, então ela diz que não sabe se vai ficar um pouco instável a internet. E quem vocês ouvirem, os jornalistas que vocês ouvirem online, são 2 online e 2 aqui, vão estar já com a tradução em português. Mas os 2 jornalistas que vão estar no palco vão falar em espanhol. Então, se alguém quiser pegar ainda a tradução simultânea, dá para pegar lá atrás, que a gente tem o aparelhinho. Eu queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Instituto Educbank, o Itaú Educação e Trabalho, Fundação Eracília Souto Vidigal, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Península, Instituto Unibanco, Itaú Social, Santiliana Educação, XP Educação e o apoio do Canal Futura, do Colégio Rio Branco, da FECAP, da Loures e da Embaixada Americana no Brasil. E queria lembrar também algo muito legal que a gente tem na Geduca, um bom momento para a gente relembrar, que é a Marta Vancini, nossa editora pública. Ela está disponível para qualquer repórter, qualquer jornalista do Brasil inteiro, gratuitamente, que tiver dúvidas, que quiser saber de fontes, ou tiver dúvidas na hora que está escrevendo a matéria, ou pautas, é só falar com a Marta. Ela está ali, ó, Marta, levanta a mão aí, ó. E nosso agradecimento à Marta. Que tanto nos ajuda, que tanto é a Geduca para o país todo, né? Todo mundo conhece muito mais a Marta do que a gente. Então, nosso agradecimento a ela. E vamos lá, vamos chamar então o nosso diretor, José Brito, que é diretor do Canal Futura, diretor da Geduca também, que vai mediar esse papo sobre educação com escolas fechadas, as experiências internacionais. Brito, por favor. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Obrigado, Renata, pela possibilidade, o prazer de estar com vocês aqui em mais um congresso da Geduca. Eu sou o Zé Brito, diretor do Futura, na Fundação Roberto Marinho, e também aqui membro da diretoria da associação. E a gente vai ter a oportunidade de debater aqui com alguns convidados internacionais uma experiência sobre a qual a gente já vem falando, desde o início da pandemia, nos últimos 2 anos, que é o impacto sobre escolas fechadas. E para esse papo, a gente tem 2 convidados aqui, que eu vou ter a honra de chamar agora ao palco para participar com a gente nesse exato momento. Primeiro é o Alan Arroyo Castro, ele que é jornalista, vem da Costa Rica e vai ter a possibilidade de subir ao palco agora. Uma salva de palmas para o Alan Arroyo, da Rádio Colômbia, em São José, na Costa Rica. Muito bom dia, Alan, bem-vindo. Pode escolher a sua cadeirinha. Nossa próxima convidada, que também vai subir ao palco, é a Paula Casas Mogolon. Ela é comunicadora social, jornalista, também responde pelo jornal El Espectador, da Colômbia, e está também conosco aqui em São Paulo. Muito obrigado, Paula, bem-vinda. Vou tomar aqui agora o meu assento, e pela internet, como a Renata antecipou para vocês, a gente vai ter a participação de 2 colegas, O primeiro é o jornalista Eric Juárez Pineda, ele que é jornalista especializado em educação, trabalha no México, já está aí com a gente no telão, vai participar da Cidade do México. Eric, muito bom dia para você, obrigado pela participação aqui no 6º Congresso da Geduca, tudo bem? Muchas gracias por la invitación, que tengan todas y todos muy buenos días. Muito obrigada pelo convite e que tenhamos todos um excelente dia. Muito bem, com a fala do Érico, eu aproveito para pedir um pouquinho de paciência para vocês. A gente tem um delay na transmissão, então a gente vai ter que traduzir aqui também com os nossos canais. Quem está utilizando os fones aqui na plateia, português no canal 1 e espanhol no canal 3, tá? Érico, seja muito bem-vindo. Uma outra convidada que vai ter a oportunidade de participar com a gente agora também é a Patience Altuer. Ela é jornalista, correspondente da BBC News na África e está falando com a gente direto de Kampala, em Uganda. Patience, muito bom dia para você, boa tarde também, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. Good afternoon and thank you for having me. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, como a Renata também falou, a gente está com uma instabilidade na internet lá em Kampala. A Patience vai participar com a gente nesse momento com a foto aqui na nossa transmissão e já a gente tenta ver se a internet melhora para ela participar em vídeo. Paula, Alan, vamos começar aqui, Um assunto super recorrente
A gente no Brasil também viu possibilidade de discussão sobre o tempo em que as escolas ficaram fechadas. Eu, particularmente, tenho uma filha de 9 anos, eu moro no Rio de Janeiro, e com todo o privilégio que eu tenho de ter uma filha numa boa escola, eu posso dizer a vocês que o dia mais feliz da minha vida, em 2020, foi o dia que a minha filha voltou para a escola. A gente percebia em tudo o que estava acontecendo no país e no mundo, né, a função social que a escola tem, né, o poder que as crianças têm no relacionamento com outras crianças. Imagino aqui que na plateia, independente de classe social, profissão, condição socioeconômica, pais e mães também vivenciaram desafios para os quais não foram preparados e tiveram que enfrentar, né, uma nova jornada. Queria começar com você, Paula. Na Colômbia, pela sua experiência, a gente percebeu uma cobertura também muito pautada por esse período em que as escolas ficaram fechadas. Queria que você trouxesse um pouquinho da perspectiva que você trouxe, né, em visitar escolas e, sobretudo, na questão da evasão, né? Muitas crianças que tiveram que passar por um momento como esse, algumas acabaram até abandonando a escola. Muito bom dia para você, trazendo as primeiras expectativas também da sua cobertura na Colômbia. Buenos días, muchas gracias a todos por esta Bom invitación. dia, muito Bueno, obrigada Colombia a fue uno de todos los pelo países de la región convite. que más tiempo tuvo sus colegios cerrados, en Nós total 77 fomos um dos semanas, países da es região que decir, ficou com 19 mais meses. tempo as Em crianças 2020, fechadas, bueno, Colombia, que crianças em es casa un com as país escolas fechadas, más foram rural, 72 semanas. urbano, tiene zonas bastante apartadas, tener Colombia internet, tem conexión a internet, computador, es un privilegio realmente. Muchos niños, niñas y adolescentes les tocó educarse por medio de WhatsApp, de celulares. Tener hoy en día un teléfono inteligente también es un privilegio. A algunos de ellos les tocó poner sus ahorros para un celular básico y poder tener clases por WhatsApp. En muchas regiones hay un profesor para 40 estudiantes, no se diferencia si son de primero, segundo o tercero. Entonces aí empezou a primeira fase. Ainda de primeira, segunda e terceira série tiveram muitas dificuldades. Na segunda semana de março de 2020, os colégios fecharam. Em junho, nós tivemos um primeiro panorama em Chocó, que é um dos departamentos mais pobres da Colômbia, e lá 13% da população apenas tem acesso à internet e 21% dos alunos têm acesso a um computador. Então, ali nós pudemos ver a primeira diferença que existe e já existia com relação ao aprendizado. Em 2020, no final, nós tivemos algumas dificuldades quando Bogotá voltou aos modelos dos anos 60, ensinando por rádio, né, que era uma coisa que existia já naquela época. Muitos municípios, principalmente em Boyacá, eles foram educados através do rádio. Bogotá, ainda que seja a capital, também tem uma zona rural. E ali, eles também participavam de uma educação por rádio, porque ali não existe conexão por internet. Então, esse ano de 2020 foi um ano de muitas provas. Além disso, muitos estudantes estavam cansados porque não estavam aprendendo, os problemas de saúde mental estavam aumentando, e foi um processo muito doloroso, que foi refletido em números, né? Com tantas crianças que foram afetadas por não conseguir ir à escola e até ter que trabalhar, optar pelo trabalho infantil, porque não tinham outra opção. Nós temos um município de Granada, em Cundinamarca, e uma garota teve que abandonar o colégio para poder trabalhar ali no comércio local da sua família, para pagar o seu celular e estudar por WhatsApp para ir para o próximo ano, porque em 2021, 2020 ninguém na sua casa estudou. Para a educação, mas nesse caso também para conseguir renda, né, para você poder ter o telefone, o quanto o dispositivo é importante. A gente já vai voltar a esse assunto. Obrigado pelas suas considerações iniciais. Lembrando aqui que todo mundo pode fazer perguntas, tá, gente? Eu esqueci de dar esse recado no início. Acabei de receber aqui a informação da minha querida Mariana Tocarne, que vai me passar as perguntas que chegarem por vocês. Mas quem quiser, use o QR Code que está aí no cartão e mande as suas perguntas. Vamos dar sequência aqui à nossa mesa, girando um pouquinho para falar com o Alan, que vai trazer a experiência também da Costa Rica. Numa conversa recente que eu
tive com você, Alan, ontem no hotel, você me falou um pouquinho sobre algumas circunstâncias, né, como muitos indígenas sem internet, né, o tema que a Paula acabou de trazer aqui, e uma questão também relacionada a salário de professor, né, protestos na Costa Rica com relação a sistemas de pagamento. Queria que você trouxesse um panorama de como esses 2 anos, né, que acumularam meses de crianças e adolescentes fora da escola, tiveram repercussão na imprensa costarriquenha a partir de um trabalho como o seu, por exemplo. Bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente. Olá, José, a todos os presentes. Olá, José, e a todos os presentes. É um privilégio realmente estar aqui pela primeira vez e compartilhar com vocês a experiência de aqui no seu lindo país e compartilhar com vocês a experiência da Costa Rica. Para falar brevemente, a Costa Rica é um país da América Latina de 5 milhões de pessoas. É um país relativamente pequeno. São estudantes. E mais de 1 milhão da nossa população é de estudantes, desde criança até os 18 anos. A Costa Rica vem arrastando já alguns problemas, apesar de ter sido pioneiro com a educação gratuita, mas nos últimos anos vem realmente arrastando esses problemas sociais e culturais que afetam o processo educativo. Como falou José antes, 2 anos antes da pandemia, o curso seletivo foi interrompido por problemas entre governos e docentes, falta de pagamento, alguns problemas salariais, o que provocou 2 anos de constantes protestos que interrompiam o processo seletivo. E, por surpresa de todos, como aconteceu na Colômbia, e tenho certeza que todos os países da América Latina, chegou a pandemia e interrompeu as aulas, literalmente com um fechamento completo de escolas e colégios em 2020. E, inclusive, em 2021, foram poucos os centros educacionais na Costa Rica que tiveram aulas presenciais. Ficaram muitas vezes fechados, já que a condição da pandemia ainda não permitia. E até fevereiro de 2022 foi quando os docentes da educação conseguiram abrir os centros já para um retorno completo dos estudantes. Então, foram 4 anos que o ensino tem sido afetado, 4 anos consecutivos em que o ensino letivo na Costa Rica tem sido interrompido. Há uma análise feita em universidades públicas com um grupo de especialistas que vão além dos processos partidários e de política, e vimos que tivemos um apagão educacional. Os estudantes passaram por um apagão no seu processo educativo. E como disse a Paula, muitas vezes o problema foi a internet. Ainda que a Costa Rica seja um país pequeno, nós temos em alguns lugares rurais, por exemplo, como eu falei com o José antes, do testemunho que nós produzimos um podcast na Costa Rica, e uma das vozes que nós tínhamos naquele momento era de uma estudante na zona de Calamar, que é uma região indígena das poucas que existe na Costa Rica, e nessa conversa ela me falava, por favor, façam algo, que o governo do país faça algo. Isso foi em 2020, porque ainda que já sabíamos que existia um problema de conexão terrível, e os estudantes, muitos deles não tinham nem computador, nem acesso à internet, em 2020 isso ficou completamente evidente. E ela me dizia, eu estou no último ano do colégio, estou sonhando em chegar na universidade e não tenho uma conexão à internet, eu não posso estudar. Então, para concluir, eu acho que isso caminha em 2 sentidos. Estudantes que não tinham acesso à internet, mas também devo reconhecer os docentes e professores, né? Os maestros que também não tinham as habilidades ou capacidades para ensinar à distância, porque isso é extremamente difícil, né? Como captar a atenção dos estudantes, pensando nas crianças, no meu filhinho de 4 anos,
E como eles fazem para que as crianças estejam conectadas ao computador por algumas horas? Então, o professor também precisa dessa habilidade. E o país ofereceu essa capacitação antes da pandemia. Durante a pandemia, isso foi melhorando, mas já chegou um pouco tarde nessa preparação. E um último ponto que eu gostaria de ressaltar dessa experiência é que, infelizmente, a pandemia marcou uma brecha ainda maior entre a educação pública do país, que não é ruim, tem suas deficiências, deve melhorar, mas a educação privada, para aqueles que podem pagar, né, para a classe mais alta do país. Então, há uma diferença, uma brecha enorme entre o setor público, que teve várias aulas fechadas, várias suspensas, com problemas de conexão, não teve um aprendizado constante nos últimos 2 anos, e que ainda tem deficiências nesse ano de 2022 em retomar esse conhecimento perdido, e o setor privado, que manteve as aulas. Por quê? Porque os estudantes tinham acesso a pelo menos um computador e uma boa conexão. Então, mesmo que essa brecha já fosse grande, infelizmente ela aumentou essa brecha entre o privado e público nos últimos anos. Faz isso ao vivo, né? A gente pede para trocar telefone, microfone. O Alan falando das dificuldades que os professores têm. Vamos ver se o teu... Alô? Daqui a pouco a gente troca, vamos lá. As dificuldades para o aparato tecnológico, né? Nós estamos aqui no Congresso, né, de Jornalismo, com toda uma agenda de comunicação, e tem um aparato aqui de tradução simultânea, de acesso ao dispositivo. Você falando, né, de crianças aprendendo espanhol e, ao mesmo tempo, Ctrl, Shift, 2, divide tela, expande tela no Google, expande tela no Zoom ou no sistema que for. E a diferença também entre escolas públicas e privadas, né? A importância de políticas que façam busca ativa, políticas que tragam formação para professores. Nós já vamos explorar um pouquinho desses temas. Obrigado, Alan, pelas suas primeiras considerações. Vamos chamar agora nossos convidados pela internet. Já estão aqui no telão tanto o Eric quanto a Patience. Começar pelo Eric, né, que é jornalista especializado em educação no México, também multiplataforma, né, tem coluna no jornal La Jornada, tem programa na 97,3. Eric, você estava me dizendo um pouquinho na apuração, né, um pouco sobre a perda na aprendizagem para crianças, né, no intervalo ali de 10, 15 anos, na saída da infância, na chegada na adolescência, sobretudo em quem tem menos renda, né, e no caso das meninas também. Queria que você trouxesse as primeiras considerações a respeito dessa conjuntura da perda de aprendizagem, como é que você, como jornalista, procurou, né, entender esses contextos na Cidade do México e traduzir isso para a população. Bom dia para você, bem-vindo. Muchísimas gracias. Em primeiro lugar, bom dia. Primeiramente, quero agradecer, obviamente, ao convite. Quero cumprimentá-los com muita alegria aqui da Cidade do México. O sistema educacional mexicano é um dos mais complexos e maiores da América Latina e que compartilha muitas semelhanças com os outros países irmãos aqui na América Latina. A pandemia, que afetou fortemente o sistema educacional, teve consequências enormes. Primeiramente, no tema social e econômico, que são aqueles que estão associados ao aprendizado. No nosso país, mais ou menos, 32% dos lares reduziram as suas entradas, sua receita em mais de 50%. 71% dos lares passaram por insegurança alimentar, coisa que é dificílimo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mais de 80% das crianças tiveram sintomas severos de ansiedade e depressão. Além disso, com relação às mortes de crianças e adultos, né, e vários que foram afetados pela sua saúde, muitos também, além disso, tinham só o ensino primário. Uma breve interrupção, vou te pedir uma licença só para a equipe técnica auxiliar aqui, se alguém puder auxiliar o Alan com o tradutor dele aqui no palco. Eu posso retomar para você agora, hein, Eric? Ou pedir para alguém da produção ajudar o Alan aqui com o tradutor dele. Já está chegando. Eric, voltando para você, pode continuar a sua explanação. Desculpa aqui a interrupção, vamos em frente, vai lá. Sim, muitas gracias. Entonces, tudo bem, então. Esse impacto do Covid nas escolas também veio a aumentar as brechas de desigualdade
que vinham se acumulando há alguns anos. Então, realmente, as nossas escolas, o nosso sistema educacional se viu minado por todas essas coisas. Primeiro, com relação às políticas públicas que não foram trazidas da melhor forma. Já vínhamos com várias medidas educacionais que primeiro trouxeram aspectos políticos e eleitorais até, que estavam por cima dos aspectos técnicos. E pensando nisso, agora que chegou na pandemia, o governo do México tentou implementar um programa de aprendizado à distância que chamava Aprenda em Casa, que era como compartilhar conteúdo através da televisão nas principais cadeias televisivas, né, Televisa e outras, que têm um grande impacto na nação e estiveram aí transmitindo alguns programas. E alguns desafios que nós tivemos é que essas tecnologias e conteúdos educacionais não chegavam a todos os lares, principalmente aqueles que mais precisavam. Então, como sempre, aquelas populações que têm os melhores recursos, que têm todas as condições tecnológicas de infraestrutura e conectividade, sim, tiveram uma continuidade do estudo com esse programa Aprenda em Casa. E nas zonas rurais, marginalizadas ou indígenas que não têm essas condições, eles não tiveram acesso a esse tipo de programação. O trabalho de professores e professoras que estiveram sempre responsáveis pelos seus alunos foi super importante, porque a partir da inovação, eles tentaram fazer materiais próprios, a criar materiais que distribuíram em algumas áreas rurais e indígenas e começaram a criar os seus próprios programas de rádio comunitário, que foi muito importante e serviu muitíssimo para tentar, então, aproximar esses conteúdos. E uma das bases fundamentais foram os livros gratuitos que são distribuídos no país e que foram a única ferramenta, o único recurso que as crianças tiveram. Bom, durante a parte educacional, podemos falar também que a pesquisa educativa, que a pesquisa que é realizada em algumas universidades, revela também que aproximadamente 5 milhões de crianças deixaram de ir para a escola. Isso porque eles não tiveram mais as condições econômicas, de saúde ou familiares, o apoio familiar para poder continuar estudando. Isso é realmente preocupante, porque, somado a isso, temos os níveis de ausentismo que acabamos tendo nas crianças. Por outra parte, temos também um gap de gênero. Muitas meninas deixaram de ir para a escola simplesmente porque eram meninas, porque elas simplesmente ficaram cuidando da família. Houve também gravidez precoce, gravidez de meninas adolescentes, o que foi produto de estupros, de abusos sexuais dentro de casa, ou que simplesmente os pais, devido a esse machismo que ainda predomina na sociedade mexicana, os pais falaram que as meninas não tinham mais direito de ir para a escola. Isso é preocupante, porque essa brecha de gênero, esse gap de gênero vai se aumentando, essa desigualdade. Portanto, isso foi bem complexo de cobrir, porque quando nós vamos para as ruas e vemos como estavam acontecendo esses processos educacionais, vimos que em um primeiro momento havia muita incerteza quanto à pandemia e à doença. E em segundo lugar, porque os recursos para os jornalistas, para toda a mídia, caiu muitíssimo. Então, esse desafio que significa fazer uma cobertura na educação ou jornalística nessa área, acabou resultando mais difícil do que pensávamos. E, por último, o sistema educacional continua avançando e ainda enfrenta grandes desafios que vinham do passado e que, pelo menos aqui no México, ainda não se definem elementos-chave que possam enfrentar essas desigualdades no sistema educacional. Primeiras contribuições, a gente percebe muitos problemas semelhantes, né, nos países latino-americanos, a questão do combate ao machismo, né, sobretudo com a valorização das agendas
com a igualdade de gênero, a gente também percebe muitos desafios, né, em outros países aqui, como o Alan e a Paula também tinham comentado. Vamos jogar um pouquinho agora a bola para a África, né, conversar com a Patience Outwear. A Patience, ela é correspondente da BBC News África e também cobre notícias no sul do Sudão e na região dos Grandes Lagos da África Oriental. Justamente, né, a partir dos debates sobre comunicação, a gente estava vendo intermitência de internet nesse contato com a Patience agora, e a gente vai tentar trazer para vocês um pouco da experiência da cobertura jornalística em Uganda, na capital Kampala, a partir da experiência da Patience. Patience, muito bom dia para você, obrigado pela participação aqui no nosso congresso. A gente já teve aqui algumas falas a respeito da valorização da proteção da agenda de direitos humanos para crianças e adolescentes, sobretudo no acesso à escola, mas também no acesso a tecnologias. Queria que você trouxesse um pouquinho da perspectiva de Uganda, né, da capital Kampala, você como jornalista que acompanha e acompanhou ao longo dos últimos 22 meses, o país que teve o maior período de escolas fechadas no mundo, né? Uganda responde por esse período, 22 meses de escolas fechadas. Queria que você trouxesse as primeiras impressões da cobertura jornalística, Patience. Bom dia para você. Good afternoon and thank you for having me. Boa tarde, obrigada pelo convite. As escolas em Uganda ficaram fechadas em 2020, quando tivemos aí os primeiros casos de coronavírus. O plano do governo era fechar todo o país até que qualquer caso fosse relatado. E no final houve casos, claro. Então, para as escolas foi muito difícil. As crianças nos níveis iniciais sofreram muito, porque tiveram 2 anos sem educação, sem nenhum tipo de educação. Em alguns casos, as classes superiores, aqueles que tinham acesso, aí sim tinham a oportunidade de retornar à escola, quando as coisas melhoraram um pouquinho. E aí depois outro fechamento era anunciado, eles tinham que retornar para casa. Alguns tiveram a oportunidade de fazer algumas provas, mas nas áreas rurais, praticamente não houve educação por 2 anos. E teve um impacto muito grande nessas crianças e adolescentes. As famílias estão lutando para manter as suas crianças nas escolas. Elas têm de encontrar opções durante a pandemia, mas isso foi impossível para muitas dessas famílias. Em um dos relatórios, eu encontrei essa professora de uma área rural que não é longe da capital Kampala, não, e que teve que lidar ali com as crianças, alguns eram adolescentes, alguns na pré-adolescência, outros crianças pequenas, e todos eles estavam em casa durante todo esse período, e não havia esperança de retornar para a escola. Os mais velhos tiveram que fazer trabalho manual, por exemplo, ou vender lanches, por exemplo, nas lojas locais. E boa parte das crianças, especialmente os pré-adolescentes e adolescentes, que tiveram a oportunidade de conquistar ali um pequeno salário, provavelmente não vão voltar para a escola, porque tiveram a oportunidade de ganhar um pouco de dinheiro. Como meu colega disse, isso aconteceu aqui também. Às vezes as crianças foram exploradas para trabalhar, houve o abuso sexual, nós vimos adolescentes jovens ficando gestantes, nós vimos muitos casos de adolescentes ficando grávidas. Agora, o sistema educacional permite que as meninas vão à escola mesmo tendo tido um filho, mas isso acontece se a garota tem um sistema de suporte em casa, se ela tem aí o suporte financeiro também, e o suporte social que pode cuidar do bebê enquanto essa menina vai à escola. Embora essa opção exista, é uma opção bastante progressista para o nosso sistema educacional na Uganda. Muitas delas provavelmente nem voltarão, porque quem vai cuidar desse bebê? Porque muitas delas ficam presas, então, ao bebê. Existe uma região onde houve relatos desse tipo de caso, e meninas com 12 anos foram ali na mineração para o ouro, foram trabalhar nessa área, e não são grandes minas, é muito artesanal, muito rudimentar, mas as crianças foram expostas a isso, expostas à insegurança nessa região, exploradas para trabalharem, crianças jovens aí com 12 anos, e até mesmo o abuso sexual e abuso de substâncias também, por conta das circunstâncias que enfrentavam nessas regiões. E agora há programas internacionais, há escolas privadas também, aí sim, essas crianças estão bem, elas tiveram acesso sim à educação formal num certo patamar, lições na televisão, como os colegas aqui apresentaram também.
e algumas dessas crianças também faziam aí as aulas pelo Zoom, que foi um grande desafio no começo, né? Tentando lidar com a tecnologia, tentando lidar com tudo aquilo ia funcionar. Foi difícil para os pais, para os professores, foi um grande desafio, mas houve uma promessa do governo comprar equipamentos para as pessoas, para todos os lares, mas aí os fundos não foram captados para isso. O Plano Nacional era criar um corpo governamental no final de 2021, para que 30% das crianças que, na verdade, não frequentaram a escola antes da Covid, pode ser que nunca retornem, porque ou elas foram trabalhar, ou começaram a fazer trabalho doméstico. Nós temos uma grande porcentagem de pessoas jovens que estão viajando para países do Oriente Médio para trabalhar como trabalhadores domésticos. Então, essa evasão escolar aconteceu por conta disso. É um trabalho que explora muito o processo de recrutamento, ele é exploratório muito, mas muitas crianças acabaram fazendo isso, fazer trabalho doméstico nos países do Oriente Médio. Durante o relatório, nós entrevistamos as famílias e elas estão desesperadas, porque pode ser que as crianças não voltem para a escola, nunca mais estejam numa sala de aula. E é um grande fardo para as crianças, para os pais, e muitos professores deixaram a profissão, porque as escolas ficaram fechadas por muito tempo, eles assumiram outra profissão. E eu acho que o efeito será em longo prazo para as famílias, para os jovens e para o nosso país como um todo. Muito obrigada. Muito obrigado, Patience, pelas suas primeiras contribuições, né? A gente percebe um esforço gigantesco agora para a gente poder trazer para a agenda de vocês, tanto para a Paula, para o Alan, para o Eric, que também estão participando conosco, a atuação dos governos, né? Algumas perguntas têm chegado aqui para mim, para poder dividir com vocês, e como essa é uma mesa plural, acho que já é bacana a gente poder tentar traduzir para o público brasileiro um pouco da perspectiva de vocês. O Ronaldo Tenório pergunta aqui, Paula, Alan, após a retomada das aulas, vocês conseguem dar alguma ação, citar algum programa feito pelos governos dos países de vocês para minimizar a evasão escolar e essa deficiência de aprendizagem dos estudantes? Né, Alan falou um pouquinho sobre mudança de governo, a Patience falou agora também sobre a dificuldade, né, de prover recursos para as crianças. Depois que isso tudo passou, olhando a linha do tempo a partir de agora, há a perspectiva de identificar práticas na Costa Rica, na Colômbia, e depois dividindo aí com o Eric, Patience no México, em Uganda, do que os governos fizeram para minimizar a evasão e prover mais recursos para a aprendizagem? Paula, começando com você. Bueno, digamos, nosotros cambiamos de gobierno recientemente, en agosto se posesionó el nuevo Nós gobierno. trocamos de governo recentemente. De extrema derecha pasamos E de um governo de extrema-direita, passamos para um governo de esquerda. Então, colocamos a educação no centro e tentamos 2 vezes retornar a aulas. O primeiro em julho de 2021, porque naquele momento tínhamos muitas crianças que tinham desertado das aulas no país. Nesse momento, se começou com um modelo híbrido. O governo deu total liberdade às secretárias de educação para que eles se acomodassem as estratégias segundo as necessidades do município. A mais bem-sucedida em 2021 foi Temaco, e eles conseguiram que 100% das escolas funcionassem novamente. O coronavírus não era tão forte nessa área, porque eles tinham muitos contatos, porque eles não tinham muito contato com as pessoas das grandes cidades. Eles começaram a voltar para as aulas aos poucos e perceberam que a grande deficiência era o transporte. Como fazer que as crianças chegassem até as escolas, sendo que muitas delas têm que atravessar rios? Então, eles começaram a resolver esse problema. Também temos um município próximo a Medellín, a 1h30. E eles fizeram um sistema alternado. Eles iam 3 dias para a escola e outros ficavam em casa. Dessa maneira, perceberam que em 2021 trabalharam dessa maneira, e as escolas de Bogotá foi um pouco triste para mim, porque o momento mais feliz para mim foi estar na escola. Eu realmente curti muito a minha época na escola. Mas aí as crianças, elas estavam distanciadas, havia distanciamento social de 3 metros, não podiam conversar entre eles, mas eram crianças. Eles queriam compartilhar a comida, eles queriam falar entre eles e não podiam.
A professora ficava falando, não, não faça isso, não faça aquilo. Que não pode abraçar, que não pode estar perto de uma outra criança, dividir comida, né? É uma sensação muito dura, né? Foi muito difícil, porque na Colômbia, assim como aqui no Brasil, a gente dá beijo, dá abraço na hora de se cumprimentar. As crianças são efusivas. E depois de passar 1 ano e meio trancados, convivendo com os pais e com os problemas econômicos também que os pais tinham, porque a Colômbia é um país que tem grande informalidade no trabalho. Então, para eles era uma alegria infinita estarem juntos, para eles e professores e alunos, mas nem sequer podiam dar as mãos, nem beijar, porque não podiam transmitir bactérias. Então, precisavam ir, ficar lavando as mãos. Então, foi bem difícil para as crianças. E já em 2020, o Ministério da Educação fez um investimento muito grande em PIAs, porque muitos municípios não contam com água potável. A partir daí, falamos, podem tirar simplesmente as máscaras do rosto, porque haverá vacinação. As crianças iam para a escola, começavam a correr. Falando sobre isso, a cobertura vacinal foi ampla para essa população na Colômbia? Você tem registro de uma boa porcentagem da população vacinada? Em Colômbia? Sim, na Colômbia há uma grande porcentagem de vacinação e já a maioria estão vacinados com 3 doses. A 4ª já está aprovada para aqueles com mais de 50 anos ou que não têm doença de base. A maioria já está vacinada. Com o Alan, né, também sobre o que o governo da Costa Rica fez para tentar melhorar indicadores de educação, saber um pouquinho também sobre a vacinação. Perguntas aqui do Pedro Lima e do Rafael Tenório, né, juntando para você, Alan. O que o governo da Costa Rica fez após esse aprendizado? A Paula falou um pouquinho da mudança, né, da direita para a esquerda na Colômbia, na Costa Rica, como é que foi? Bueno, nosotros en Costa Rica, Bom, nós na Costa Rica, recentemente entrou um novo governo, o presidente Rodrigo Chávez, depois de uma campanha eleitoral bastante acirrada no país, e não foi uma troca de governo normal. Saímos de um partido de governo que esteve em 8 anos e chega o senhor Rodrigo Chávez, o atual presidente, uma pessoa que estava fora da política, que segue a política tradicional do país. Então, evidentemente, isso é um divisor de águas. Na questão da educação, por exemplo, ele fala que a prioridade para ele é a educação, mas no momento ainda não conseguimos identificar qual o rumo que o país seguirá nessa área da educação. Ele está apenas há 3 meses na presidência, mas os especialistas dizem que a troca na educação acontecerá porque perdemos muito tempo, os últimos 3 ou 4 anos, entre problemas governamentais e a pandemia foram bastante sérios para nós. Acredito que o primeiro passo do governo será ter números reais para mostrar que tão afetado está o país. Embora há grupos fora do governo, sabemos que mais de 400 mil estudantes, de 1 milhão de estudantes, 400 mil, praticamente a metade dos estudantes não tiveram acesso à internet durante esses 2 últimos anos. Eles não tiveram um aprendizado constante. Esse é o primeiro dado que precisa ser atualizado. A Colômbia fala sobre a exclusão, sobre o número de estudantes que acabaram saindo do sistema. Costa Rica ainda não tem esses dados sobre a evasão escolar, sobre quantas crianças precisaram, por exemplo, começar a trabalhar para sustentar a sua família e tiveram que deixar a sala de aula. Não sabemos, não temos esses dados ainda. Esse deve ser o primeiro passo, conseguir esses números exatos e contar com um plano educacional que seja revolucionário, que sirva para marcar a mudança, porque o país precisa disso. E para finalizar, apenas uma informação. Na minha época e anteriormente,
um aluno, por exemplo, da primeira série de 7 anos aprendia a ler e escrever. Há diagnósticos que estabelecem que nesse momento há crianças que na 4ª série ou com 10 anos não sabem ainda ler nem escrever. Imaginem esse gap que está se abrindo na nossa sociedade no país. Então, José, como a Paula disse, temos também o efeito da saúde mental. Há especialistas em Costa Rica que afirmam que os verdadeiros problemas, efeitos, mudanças que a pandemia nos deixou serão conhecidos apenas daqui a 10 anos, quando os alunos entrem na faculdade, por exemplo, e quando de fato a maneira de socializar mudou, a maneira que as crianças aprenderam a viver durante esse isolamento, a ficar em casa, isso mudou tudo e os efeitos serão vistos a longo prazo. Portanto, é pouco que podemos imaginar quanto a essa mudança que marcaram os últimos anos. Muito obrigado. E com a Patience, que estão acompanhando pela internet. Eric, a gente falou ontem aqui no Congresso Internacional de Jornalismo de Educação sobre o trabalho da imprensa, né? Tentar aproximar um pouquinho, além das práticas, sobre a discussão a respeito da agenda da educação, dos governos dos países que trazem contextos muito diferentes. A gente vai ter agora uma abordagem bem específica, né? A situação em Uganda é bem diferente da situação no México, mas com relação ao trabalho da imprensa, Eric, queria saber de você como é que foi como jornalista, né, trabalhar na agenda da educação nas províncias do México, na cidade do México. A gente tem falado muito aqui no Brasil sobre ameaças à democracia. Como é que essa agenda está no México? O que você pode trazer para a gente de perspectiva do seu trabalho nas plataformas que você atua no México? Muito obrigado. Bom, tem 2 movimentos bem importantes com relação à cobertura jornalística. Bom, na verdade, são 3. O primeiro é que a informação que a gente recebe do governo, que são emitidas pelas autoridades oficiais durante a pandemia, infelizmente, não houve uma avaliação do sistema educacional. Nós tivemos alguns dados apenas, não sabemos exatamente quantas crianças deixaram de ir à escola, o quanto deixaram de aprender. Então, tem sido complicado fazer o nosso trabalho jornalístico, porque nós não temos uma fonte de primeira mão ou que possa ser verificada e que venha do governo. E, em segundo lugar, nós procuramos centros de pesquisa que acreditamos que precisamos fortalecer com essas parcerias em universidades e divulgadores da ciência, todas essas instituições que estão fazendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa para que possamos nos aproximar, criando pontes entre os educadores e jornalistas, criando incidências justamente para sinalizar, criar uma rota, alguma proposta de política educacional. Além disso, aqui no México, o desenvolvimento e o direito pleno da educação, o que tem minado são os movimentos sindicais. São grupos de poder que têm um impacto corporativo no México, principalmente o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Educação, um dos maiores da América Latina, que conta com quase 2 milhões de professores e professoras, onde a cúpula sindicalista tem tido uma ingerência com o governo. E desde o ponto de vista jornalístico, tem tido alguns desencontros. Eu, pessoalmente, já denunciei várias ameaças sofridas de parte do sindicato, principalmente com relação a temas orçamentários e o valor que foi trabalhado durante a pandemia e temas políticos também com as mudanças nas propostas educacionais. Então, eu já sofri várias ameaças por denunciar algumas coisas que têm acontecido na área. Outros jornalistas também têm sofrido ameaças, tentativas de suborno. Eu, pessoalmente, também, o sindicato já me ofereceu vagas no sistema educacional, ou já me ameaçou, já me ofereceu dinheiro. Eles já sabem dados de mim,
meus dados e dados da minha família, e esse tipo de coisa na cobertura jornalística vai não só prejudicando o exercício da função dos comunicadores, mas também rompe com as pontes que nós tentamos criar entre pesquisadores, autoridades educacionais e professores. Então, é algo que nós queremos continuar ali insistindo e que as próprias autoridades têm que garantir não só o trabalho dos jornalistas, mas também das nossas fontes, que têm sido ameaçadas e intimidadas através dos grupos sindicais ao trazer à tona algumas informações. Então, professores e professoras não podem, de forma livre, sinalizar os problemas da sua escola, as deficiências das autoridades ali, porque existe toda uma repressão contra eles. São ameaçados com relação aos seus cargos, são separados da sala, levados a cargos administrativos, ou até mesmo fecham as portas às oportunidades que eles podem receber. Então, é algo que nós queremos enfrentar e não queremos nos calar diante dessa situação. Muito importante essa sua fala, né, Eric? É um momento de resistência, é um momento de valorização da democracia, é um momento de valorização do trabalho da imprensa. Muito triste, né, ouvir relatos como esse, de percepção de suborno, percepção de ameaças à sua família. A gente, infelizmente, vive num momento em que o jornalismo precisa se impor pelo bem da democracia e pelo bem da cobertura a respeito de tantos temas importantes para a sociedade. Patience, falando um pouquinho na apuração, né, a respeito da sua cobertura, a gente teve a informação justamente da relação que você conseguiu com as suas fontes, né, nas áreas rurais, né, na relação com algumas escolas que você teve a oportunidade de fazer relatórios. Queria que você trouxesse para a gente um pouco essa perspectiva de como está o seu trabalho como correspondente internacional hoje, né, para a BBC, nas circunstâncias atuais, né, com a sua relação com diretoras de escola, com a sua relação com comunidades. O que você pode trazer para a gente sobre as dificuldades hoje no seu trabalho e os avanços que você teve relacionados à apuração a respeito do desenvolvimento das escolas, Patience? Thank you. Muito obrigada. Nas áreas rurais, as comunidades são muito abertas. Elas são abertas a falar a verdade sobre o que está acontecendo. No mais alto nível, politicamente na Uganda, as informações são muito controladas, mas para questões sociais, como educação, você acaba tendo mais acesso. Nas áreas rurais, quando você viaja e fala lá com as comunidades, eles são honestos, falam a verdade e dizem, olha, os programas foram prometidos há anos pelo governo, não chegaram aqui. Se nossa infraestrutura educacional tivesse melhorado, a gente teria se saído melhor, eles dizem. Conforme a gente viaja pelo país, a gente descobre que, às vezes, as escolas são roubadas, elas foram roubadas durante o período de lockdown, ou os prédios colabaram, caíram. Então, a função do governo seria muito importante para tentar reabilitar a infraestrutura escolar antes das escolas retomarem as suas atividades. Ou seja, em termos aí do trabalho, nós interagimos de maneira ampla com várias pessoas, incluindo uma associação de professores de escolas privadas, e de tempos em tempos eles falavam conosco e nos ofereciam, sim, histórias e dados, especialmente com relação a histórias de professores que haviam deixado a profissão, por exemplo, ou professores e empreendedores privados que haviam estabelecido as suas próprias escolas privadas, e depois tiveram que fechar, porque construíram as escolas com base em empréstimos. E aí, por conta do período de fechamento, eles iriam receber dos alunos, e esse fluxo de pagamento não aconteceu, portanto, tiveram que fechar. Então, muitos professores falavam conosco contando essas histórias. Nas áreas rurais, as famílias estavam abertas para conversar conosco, mas nas áreas urbanas, eu me lembro, no início desse ano, quando uma escola finalmente reabriu, nós fizemos aí uma busca em Kampala, verificando as escolas públicas nas áreas de baixa renda, e as crianças estavam animadas, os professores também estavam animados de retomar as escolas, falaram conosco abertamente e eles disseram, olha, a gente perdeu tanto, não sabe se a gente vai se recuperar ainda, foi o que disseram.
Muito bem, Patience. Tentar trazer para você, aproveitar que você está na linha, mais duas perguntas aqui rapidinho. A primeira, a gente percebe sobre a cobertura vacinal, né? Como é que está a cobertura vacinal aí em Uganda e o que você pode dizer para os jornalistas brasileiros, né, para trazer mais a pauta sobre a realidade da educação no continente africano para a cobertura internacional, né? Perguntas aqui sendo feitas pela internet, pela Elaine e pelo Leone. Por favor, Patience, para você, cobertura vacinal e recomendações para jornalistas do mundo inteiro conseguirem contextualizar mais o continente africano e realidades como a de Uganda na nossa cobertura. Thank you. Olha, muito obrigada. Com relação às vacinas, elas chegaram através de doações de países ocidentais. O Reino Unido, os Estados Unidos e outros países europeus fizeram doações. Inicialmente, as primeiras doses estavam disponíveis para aqueles mais velhos de 65. E aí as doses chegaram, mais pessoas então foram vacinadas. Eu sou plenamente vacinada também. Mas há diferentes categorias de pessoas que receberam as vacinas ao longo do tempo. Nós não recebemos grandes quantidades de vacina inicialmente, elas chegaram lentamente, gradualmente, principalmente através de programas de doação. Olha, e no momento podemos dizer que 50% da população de 44 milhões de pessoas estão vacinadas. Houve, claro, diálogos e conversas a respeito de vacinar as crianças, 12 e abaixo disso, porque os grupos elegíveis param nos 18 anos de idade. E o restante da população, quem tem menos de 18 anos, ainda não está vacinado. Acho que nós fomos afortunados, porque nós não tivemos aqui números grandes de casos do vírus. Tivemos um pico, foi lá em junho de 2021, quando tivemos um pico, quando tivemos a variante Delta, mas aí o número de casos caiu e acho que tivemos sorte. As medidas que o governo tomou foram medidas opressivas, medidas brutais mesmo, mas a vacinação ainda não cobriu a população escolar. Isso eu posso dizer, posso lhes afirmar. E a segunda pergunta, sobre a educação na Uganda e fazer os relatos para uma plateia global, não é? Para os jornalistas globalmente. Olha, esse tópico específico, ele é bem acessível. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Gente, pode continuar. Okay. So the education sector is generally quite O setor educacional, ele é bem acessível em termos de informação. Você encontra as fontes, pessoas com quem conversar, famílias. É uma área em que as pessoas não retêm a informação. Com exceção de um escândalo de corrupção, por exemplo, com fundos escolares públicos, aí sim nós temos aí uma certa rejeição do governo. Mas se você vai às áreas rurais, se você conversa com as autoridades, em boa parte dos casos você sim pega a informação que você está buscando. Só quando há casos em que há política e educação, aí as coisas talvez fiquem um pouquinho mais difíceis. O ministro de Educação também é a esposa do presidente, a primeira-dama aqui. Ela é a ministra da Educação. Então, quando você começa a falar de política, aí fica mais difícil se você tenta aí coletar informação de corrupção, ou má administração, ou levantamento de fundos, ou má gestão na estrutura escolar. Aí sim, nem todas as informações estão disponíveis. Mas, no geral, nós temos um setor que é bem acessível, a gente consegue gerar relatórios e há muitas histórias. Coincidência, né, Patience, a relação da imprensa com a investigação sobre casos de corrupção no mundo inteiro. Obrigado pelo seu relato. A gente também enfrenta muitos desafios no Brasil semelhantes ao acesso à informação. Não é não, Paula? Alan, trazer para vocês mais perguntas aqui. Pergunta do Ricardo Falzeta. Assim como no Brasil, as EdTechs, né, viram em países de vocês, por exemplo, uma oportunidade mercadológica, né, de contaminar a educação com soluções mágicas ou com ensino remoto e híbrido. Como é que foi na Colômbia e na Costa Rica essa relação de instituições de educação, empresas que tentaram também, de uma certa forma, aproveitar essa oportunidade para entrar no mercado, o que causa muita discussão, muito debate também. Alan, quer começar? Sí, efectivamente
Realmente, a educação virtual e híbrida, nós não conhecíamos antes de 2020. Se tem algo bom que nós podemos pegar da pandemia, é que ela nos trouxe essa oportunidade de nos conectar, de ter reuniões e receber educação virtual. Mas, quero esclarecer, isso não é a mesma coisa do que estar presencialmente. Entretanto, pelo menos na educação universitária, que também é outro âmbito importante que podemos tratar, tem sido realmente uma vantagem. Porque, por exemplo, conseguimos adequar melhor os horários das pessoas que trabalham e estudam, porque são muitos na Costa Rica que têm essa dupla função, eles trabalham e estudam. Então, a educação virtual para a educação superior tem sido fundamental. E, possivelmente, ainda que as universidades tenham voltado à presencialidade nesse começo do trimestre ou semestre, eu sei que a educação virtual vai permanecer. Para os menores e mais jovens, tem sido mais complicado, devido àquilo que nós já falamos, né, com relação à presencialidade e tudo que a educação combina. Mas se nós podemos tratar algo importante na cobertura jornalística, é que podemos ser muito vigilantes com relação ao manejo de recursos. A Costa Rica já tinha recursos há muito tempo para dar aos estudantes computadores, telefones celulares, mas isso não foi feito por parte do governo. Em 2020, quando estoura essa realidade, vimos que estávamos aí num atraso da entrega de dispositivos. Então, infelizmente, agora estamos pagando a consequência disso. Outro ponto importante que eu gostaria de falar é que, como jornalistas, nós precisamos ser rigorosos e pedir contas ao governo, que o governo preste contas daqueles programas que estão sendo implementados, se estão sendo adaptados a essa nova realidade da pandemia, mas também evidenciar para a população a importância que a educação tem, que vai além das matérias e do aprendizado. Por exemplo, essa relação entre os estudantes, a forma de socializar, o impacto que que a educação tem para a família, principalmente a educação que tem, as famílias, desculpa, que têm poucos recursos, e para que justamente as crianças possam ir à escola enquanto a família trabalha, ou seja, a escola também cumpre com esse papel de cuidar da criança. Então, a educação tem um papel social fundamental e que nós ainda não tínhamos percebido, mas que a pandemia trouxe e deixou em evidência. E nós, como profissionais da comunicação, como jornalistas, temos o trabalho de evidenciar em todos os espaços e tudo aquilo que a educação traz na sociedade e na vida familiar. A gente ouve muito isso, né? Costuma relatar bastante a necessidade de envolvimento de toda a comunidade, né? Sobretudo da classe média, né? Enquanto a classe média continuar colocando filho em escola particular, subindo muros de violência para combater segurança e não entender de que a escola pública tem que estar com investimento para toda a sociedade, em parte a gente não vai conseguir avançar. Paula, na sua perspectiva na Colômbia, né, edtechs entraram bastante no mercado, houve uma oferta acima do necessário, como é que isso foi calibrado aí nas discussões de imprensa na Colômbia? Bom, antes eu quero comentar que nós temos um sistema muito robusto de informação, por isso eu tenho tantos dados, porque nós temos a educação sendo estudada há muitos anos, antes da pandemia, desde a década 90. Nós vimos que tem universidades na Colômbia que funcionam já 100% virtuais, e esse problema de conectividade foi apresentado principalmente entre os pré-escolares, que teve uma taxa de evasão muito alta, porque como você vai colocar uma criança de 3, 4, 5 anos em frente a um computador com a professora? É quase impossível.
terrível. E eu vi isso com o meu filho de 4 anos, eu experimentei, foi muito difícil. Foi uma tragédia, realmente, foi terrível. Ele não queria se conectar, a professora estava explicando e ele saía correndo pela sala. Então, entre os pré-escolares teve um problema muito grande, além da primária e o ensino fundamental e médio. Então, porque ali no pré-escolar não é que as crianças não queiram aprender, mas eles precisam de manualidades e habilidades manuais que muitas vezes têm sido perdido até por causa dessa conectividade. Então, uma grande lição que nós tiramos é que vários colégios da Colômbia estavam trabalhando de forma virtual já antes da pandemia, mas o que os pais que pudemos ver é que os pais não estavam presentes no processo de educação das crianças, não porque eles não queriam, mas porque tinham que trabalhar para conseguir prover para sua casa, prover essa escola, a comida, mas algo que a pandemia trouxe de bom é que esses pais puderam agora estar em casa acompanhando, bem, então mais foi algo aqui, vou jogar essa para o Eric benéfico. agora para responder a partir do México. Eric, pergunta da Juliana Santos, né? Você pode falar um pouquinho sobre como o seu país lidou com a inclusão de estudantes com deficiência durante a pandemia e nesse período pós-pandemia? A gente que está falando aqui de escola fechada, de escola aberta, de retomada de aprendizagem, de toda a lacuna, né, para uma geração global que, assim como o Alan falou, possivelmente só veremos os resultados desse impacto daqui a 10, 15 anos. Como é que o México conseguiu lidar com essa circunstância, Eric, a partir da educação inclusiva, a partir da perspectiva de crianças com alguma deficiência? Este tema de la educación... Com relação à educação especial, a educação para pessoas com deficiência foi todo um desafio, porque nós já temos um atraso com relação a isso. As pessoas com deficiência não conseguem exercer seu pleno direito na educação, porque quando falamos de deficiência física, as escolas não têm a infraestrutura necessária para oferecer todo atendimento, atenção para essa população. E com relação à deficiência intelectual, ainda falta muita profissionalização, planos e programas enfocados nessa população. Então, é um tremendo desafio que, ainda que na nova proposta educacional que tem surgido no México e que já foi mencionada em alguns momentos, uma mudança curricular na educação e é uma proposta que tem sido discutida, ainda falta uma verdadeira inclusão dessas pessoas com deficiência. E, além disso, existe um problema na educação enfocada nos indígenas, a pessoas que falam outros idiomas ou que vêm de comunidades rurais e, obviamente, estudantes com capacidades, com mais capacidade intelectual. Então, não existe uma capacitação para esse tipo de aluno. Então, tudo isso impacta aquilo que nós chamamos de educação especial. São desafios muito importantes. Já existem algumas pesquisas e propostas, alguns coletivos independentes e docentes. Por exemplo, temos um coletivo chamado Educação Especial Hoje, que realiza propostas independentes ao sistema educativo mexicano, mas que, ao implementar as políticas públicas e colocar em prática tudo isso nas escolas e comunidades educacionais, é um problema. Por outra parte, isso também ajudou a diminuir os desafios, porque se incorporaram tecnologias em certas áreas e eles conseguiram aproveitar os recursos que estavam online e os recursos dessas plataformas, o que foi de grande estima. Também falta muito treinamento dado para o magistério e para os próprios pais, para que eles saibam onde podem levar seus filhos, para que eles saibam com quais instituições eles podem falar para diminuir, então, esses gaps. E, por outra parte, temos também o aspecto do trabalho para pessoas que têm deficiência. Há poucas empresas e instituições que abrem espaço para a inclusão no trabalho das pessoas que têm algum tipo de deficiência e que também aumenta esse gap para essa população.
Tantas circunstâncias diferentes, né, Eric? Lembrando que relatórios, né, do Banco Mundial, do Unicef, apontam que durante a pandemia 1 bilhão e 600 milhões de estudantes no mundo inteiro tiveram, de alguma maneira, a sua rotina educacional comprometida. A gente está chegando a 10 horas e 22 minutos. Vou começar aqui a nossa rodada final de considerações para a gente poder manter a programação do Congresso. Começar com você, Patience. Primeiro, agradecer a sua participação aqui no Congresso, até perguntar para a nossa equipe técnica se a gente tem condição de te ver em vídeo nessa transmissão, né? Em algum momento a gente sair da sua foto e ter o vídeo. É claro que quando o apresentador faz esse tipo de pegadinha para a técnica depois quer matar o apresentador. Mas se a gente tiver a possibilidade, eu te peço aí, Patience, fala para a gente um pouquinho o que você gostaria de deixar como recado para uma audiência de jornalistas especializados na agenda da educação aqui no Brasil e também em nome da GEDUCA, da Associação dos Jornalistas de Educação. Olha lá aí, uma salva de palmas para a Patience, que agora está aparecendo em vídeo para a gente, direto da Kampala, capital da Uganda. Em nome da GEDUCA, agradecer a sua participação, seus esforços na cobertura pela BBC News na África e a sua mensagem final aqui para os nossos jornalistas que estão se assistindo. I think it's to remember that in our work, Temos que nos lembrar que no nosso trabalho, educação não é só educação, vai além disso, vai moldar um país pelos anos futuros. E como pessoas, as famílias, tudo isso nos afeta. A gente também tem filhos, tem familiares que desperdiçaram o seu tempo e acabaram perdendo aí o processo de aprendizado. Todos os vários estágios pelos quais a criança passa na escola. A mensagem é ficar de olho nas histórias. Olha, a pandemia melhorou, mas isso não significa que os problemas sumiram. Os problemas terão um efeito duradouro, como foi dito, um efeito duradouro nas crianças, nas famílias, nos amigos, nos nossos países. E como jornalistas, eu acho que é nossa responsabilidade ficar de olho em tudo isso. Por exemplo, o que eu planejo fazer em breve é avaliar essas meninas que engravidaram durante a pandemia e que não conseguiram retornar para a escola. Como elas estão indo, eu quero saber, porque em Uganda nós estamos chegando ao final do ano escolar, vamos ter agora os exames finais para os vários níveis educacionais, então fico pensando como seria para essa menina de 15 anos que tem um bebê tentar se preparar para os exames finais. Deve ser um desafio para elas, não é muito difícil. A mensagem, portanto, que eu deixo para vocês é para ficar de olho nessas questões importantes. Só porque a pandemia melhorou, não significa que esses problemas sumiram. Eles terão efeitos duradouros sobre nós, sobre nossas famílias, crianças, as crianças dos vizinhos, as cidades, vilarejos e nos nossos países também. Uma das coisas que me preocupa do ponto de vista pessoal aqui na Uganda é que no futuro nós teremos altos níveis de criminalidade por conta dos jovens, não é? Que não receberam educação, não desenvolveram suas habilidades e não tem como se sustentar ou sustentar as suas famílias, as famílias que estão começando. Haverá grandes questões e nós temos que acompanhar tudo isso como repórteres e jornalistas no futuro. Obrigado, Patience, pelas palavras, né? É emocionante perceber, né, o entusiasmo, o brilho no olhar de uma jornalista que está acompanhando temas tão prementes, assim como todos aqui, todas na plateia. A atividade ela é realmente essencial e graças a momentos como esse, a gente pode refletir um pouquinho sobre os desafios da nossa jornada. Eric, jogar a bola para o México agora, para você matar no peito aí, trazer suas considerações finais. Antes de mais nada, te agradecer também pela disponibilidade, pelo tempo, pelo qual a gente conversou pelo WhatsApp nos últimos dias e também ficar com um canal aberto aqui com a GEDUCA, com os jornalistas do Brasil, para que a gente possa fazer mais intercâmbios e troca de experiências com você. Suas considerações finais, meu caro. Obrigado pela presença. Gracias. Pues justamente yo diría... Eu que agradeço. Justamente, eu diria, jornalistas do mundo todo, univos, porque as redes de comunicação entre os jornalistas especializados na comunicação do mesmo país ou da América Latina tem que ser ampliado para o mundo todo. Compartilhar experiências, trocar experiências, ações de colaboração, também fazer análises
comparativas de diversas situações é pertinente. Estou muito feliz, grato e orgulhoso de compartilhar esta mesa com todos vocês. Aprendi muito, vocês me ajudaram a ampliar o meu olhar nessa área do jornalismo da educação. Pelo menos aqui no México, temos que fortalecer a profissionalização dos jornalistas especializados na educação, que é tão relevante, não apenas para oferecer uma melhor informação, mas para criar fontes de informação entre aqueles que tomam as decisões, entre os professores, entre os pesquisadores e as universidades, ou seja, toda a comunidade da educação. E também para dar voz àquelas crianças que merecem isso e que finalmente são os atores principais de todos os processos da educação. É muito necessário fazer esse tipo de encontros, não apenas no âmbito local como internacional, para nos fortalecermos. E também gostaria de chamar as autoridades da educação para que olhem para as pessoas que estamos trabalhando no exercício da informação ou da educação, para que assim os sistemas da educação nos diferentes países se tornem mais sólidos, sejam plurais, sejam mais abrangentes e considerem todos os tipos de pensamento e todas as formas de entender o mundo. Como os zapatistas falam muito bem aqui no México, que nós procuramos um mundo onde caibam muitos mundos. Essa abertura, essa hospitalidade para as diferentes formas de pensar beneficiam e muito todo o sistema educacional do país e do mundo. Portanto, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de ouvir a todos vocês e continuemos criando pontes de comunicação e diversos canais de colaboração. Paula, suas considerações finais, a gente está com o tempo acelerado aqui, mas em nome da GEDUCA, muito obrigado pela participação de vocês nessa agenda tão importante. Começar pela Paula, pelas suas palavras finais. Muito obrigada a todos vocês por ter me convidado. A minha primeira consideração é que a educação deve ser do interesse de todos. Recentemente, na Colômbia, houve um escândalo, porque a anterior ministra da Educação utilizou milhões de pesos que não sabemos onde foram parar. E esse dinheiro serviria para conectar os alunos à internet. Se a educação é afetada, tudo isso afeta uma geração. E se essa geração é afetada, não teremos trabalhadores nem empreendedores. E isso afetará todas as áreas. Então, estamos todos interessados na educação, porque essa é a base de toda a sociedade. Em segundo lugar, a pandemia nos ensinou a estar mais atentos à saúde de nossas crianças. O fato de estar sorrindo não significa que eles estão bem. Muitos de nós, pela pandemia, perdemos familiares e queremos que uma criança aprenda matemáticas, línguas, etc. Mas também isso não é o mais importante. Precisamos saber como eles estão, se eles estão se sentindo bem, como eles estão emocionalmente. Que todos tenham protocolos para atender problemas de saúde mental. Que esses sejam sinais de alertas, que sejam atendidos antes e não esperar até as últimas consequências. E, por último, queremos que todas essas experiências sirvam para nutrir a região. As experiências do Brasil, com certeza, podem ajudar o novo governo na Colômbia. Obrigada por ter me convidado. Uma conversa com como você está, como você se sente, é sempre importante, né, para continuar o diálogo. Alan Arroyo Castro, falando da Costa Rica, obrigado pela sua presença, meu caro, um prazer imenso conversar com você, suas considerações finais. Muchísimas gracias. Aí me desculpam. Muito obrigado. Peço desculpas porque aqui a friagem Rio-São Paulo afetou um pouco a minha garganta. Um prazer estar aqui e dividir as minhas experiências com vocês. Algumas considerações importantes são, em primeiro lugar, nós temos muitas coisas similares com México, Colômbia, Uganda e certamente com o Brasil quanto aos desafios que a pandemia representa e exercer o jornalismo em matéria da educação.
Uma consideração importante é a seguinte: colocar a educação em primeiro lugar na agenda pública, pelo menos na Costa Rica, estamos bem preocupados pelo desemprego, que é alto, que aumentou devido à pandemia. Estamos preocupados com as mudanças do governo, com as consequências que isso traz à nova administração. E quando há problemas também fiscais, a educação sofre cortes. É isso que estamos vivendo hoje na Costa Rica. Estamos deixando de lado o debate da educação, que é tão importante para poder resgatar as crianças, os jovens da delinquência, da violência que infelizmente aumentou na Costa Rica em 2020, quando os estudantes estavam com suas famílias, em casas, em lugares que supostamente deveriam estar protegidos. Mas infelizmente, em muitos casos, isso não acontece. A educação deve ser o motor da sociedade para combater, assim, grandes problemas, como, por exemplo, o alto nível de desemprego. Uma questão que eu acho que eu não respondi bem quando o José perguntou: como está a vacinação? Como jornalistas, devemos fortalecer a vacinação, porque há um antes e um depois. A vacinação em Costa Rica permitiu que as aulas voltassem de forma híbrida em 2021 e por completo em 2022. Costa Rica, um país com uma alta tradição vacinal, mas como aconteceu em todo o mundo, a vacina do Covid trouxe preocupações e certa resistência. Há vacinas disponíveis, mas a cobertura vacinal ainda é baixa para os escolares e adolescentes. Neste mês entrará a vacinação para a primeira infância, de 6 meses a 6 anos. E ainda é preciso fortalecê-la. Mas, evidentemente, esse é um mecanismo que nós temos, a chance que temos para que a educação continue sem mais interrupções. No final dessa mesa, antes de encerrar, vou chamar os fotógrafos aqui para a gente tirar a foto oficial, né? Porque, ao final de todas as mesas, a gente acaba tirando uma foto dos convidados. Pedir para a Patience e para o Eric darem um sorriso aqui para a população brasileira, para sair na foto oficial da nossa mesa, e a gente vai passar a palavra aqui para a presidente da GEDUCA, Renata Cafardo. Patience, Eric, muito obrigado pela participação de vocês. Até uma próxima oportunidade.